E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai falar sobre um tema bem interessante no vídeo, que é um tema que normalmente desperta muitas discussões, né? A gente vai falar sobre religião. Mas a gente vai abordar principalmente a geografia das religiões, como elas se distribuem pelo mundo, e também características de cada uma das maiores religiões que a gente tem atualmente, tá bom? Em primeiro lugar, a gente vai ver o seguinte: religião, essa crença no sagrado, em algo, né, que permeia a vida de todo mundo, né, ou de pelo menos das pessoas que creem, mas ao mesmo tempo é algo que pode ser vivido, mas não pode ser comprovado, né? Então, essa crença no sagrado normalmente é muito comum, assim, em todas as sociedades, praticamente todas as sociedades, mesmo aquelas que se tornaram, ficaram isoladas milhares de anos, todas essas sociedades, elas sempre desenvolveram alguma questão relacionada ao sagrado, né? Seja para explicar aqueles fenômenos que essas sociedades não conseguiam compreender, seja para dar um sentido para a vida, para explicar a origem do mundo, das coisas, né? Então, a religião para as sociedades humanas sempre teve essas funções. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o ser humano ele enfrenta muitos obstáculos, né? Então, se dentro de uma sociedade que coloca inúmeros desafios no dia a dia aí, o ser humano tem um apoio de algo que ele não consegue explicar, mas que ele acredita, a existência se torna mais simples, né? Se torna menos pesada, digamos assim. É uma coisa a mais para ter esperança, tá? Normalmente as religiões, conforme elas foram se organizando, elas foram criando também uma série de rituais. Algumas delas têm livros sagrados, né? Então, o que a gente vai ver aqui é principalmente assim, como essas religiões se espalharam ao redor do mundo e quais são as religiões com maiores números de fiéis, tá? Inicialmente, para a gente entender isso, a gente precisa diferenciar dois fenômenos, né, religiosos, o politeísmo e o monoteísmo. O que seria o politeísmo? O politeísmo seria a crença em vários deuses, que ainda é comum hoje, né? Então, por exemplo, as religiões mais tradicionais, as religiões mais, até mesmo religiões em muitas sociedades diferentes, principalmente nas asiáticas, essas religiões elas têm vários deuses diferentes. Um dos melhores exemplos hoje é o hinduísmo, né? A religião lá predominante na Índia, que tem assim, são muitos deuses diferentes, milhões, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, com o judaísmo, que foi a primeira religião a adotar apenas o culto a apenas um Deus, surgiu o monoteísmo, né? O monoteísmo, então, é esse fenômeno de acreditar em apenas um Deus. Do judaísmo surgiram outras religiões que também se tornaram monoteístas, né? Que também se originaram monoteístas. Então, o judaísmo deu origem ao cristianismo, né? Posteriormente, com o surgimento de Jesus Cristo, que é também uma figura histórica, não só religiosa, e o islamismo, que também é uma religião monoteísta, tá? Aqui nesse gráfico a gente tem uma distribuição, né,
nesse gráfico setorial, de como que as religiões elas estão distribuídas entre a população mundial. Então dá para ver aí de cara já que o cristianismo é a religião com mais adeptos no mundo. Então, ou seja, praticamente 1/3 das pessoas no mundo são cristãs. A segunda religião, então aí por esse gráfico, vejam lá, dados de 2015, o número de pessoas que tem um credo cristão chega a 2 bilhões e 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por outro lado, a gente tem também os muçulmanos, que são a segunda maior agremiação religiosa, com 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. E, em seguida, vem outros dados interessantes, como, por exemplo, os hindus, que tem aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, e por aí vai, a gente vai ver uma boa parte dessas religiões aí, ok? Para demonstrar também no gráfico, vejam que tem uma fatia aí do gráfico de 16% da população mundial que não tem religião, o que é muito comum em muitos lugares, né? Em muitos lugares não existe uma religião definida, não existe uma religião predominante no país, né? Existe ali, às vezes, uma filosofia e por aí vai, tá? Dentre essas pessoas sem religião, nós temos os ateus e os agnósticos. E, para começar, aí a gente vê a distribuição das religiões ao redor do mundo, no mapa. Vejam que em azul claro, nós temos aí a distribuição do cristianismo. Vejam que o cristianismo está bastante distribuído nas Américas, na Europa, na Rússia, né, que é principalmente cristã ortodoxa, na África subsaariana tem uma grande aceitação ao cristianismo, e também em alguns lugares da Oceania, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia e tal. E conforme a gente for vendo outras religiões, a gente vai percebendo a distribuição dessas religiões. A gente tem, então, inicialmente, o cristianismo. Vejam, o cristianismo surgiu lá, né, há milhares de anos, no Oriente Médio, com a figura de Abraão. Então, na verdade, assim, desculpa, tá errado. O cristianismo, ele surgiu com a figura de Cristo, né? Mas o cristianismo teve o surgimento lá com o judaísmo, que esse sim teve origem com Abraão, tá? No caso do cristianismo, que hoje é a religião com maior aceitação no mundo, vejam, são 2,2 a 2,3 bilhões de fiéis. A crença de que Jesus é o Messias, né? Porque no próprio judaísmo lá havia já no Velho Testamento a ideia de que viria um Messias que iria salvar o mundo todo. Para os cristãos, esse Messias foi Jesus Cristo, e para os judeus, né, que seguiram na sua fé, esse Messias ainda está por vir. Ao mesmo tempo, a condição para os cristãos para ser salvo e chegar ao paraíso é crer e ser batizado e aceitar Jesus Cristo como único Salvador. Vejam que o cristianismo ele tem como um livro sagrado a Bíblia, né? A Bíblia, que é formada por Velho Testamento e Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento vai narrar os acontecimentos a partir do surgimento de Jesus Cristo. Então, o Velho Testamento é anterior a Jesus Cristo, e o Novo Testamento, começando com os 4 evangelhos lá, João, Lucas, Mateus e João. Esses 4 evangelhos, eles narram
a vivência de Jesus Cristo aqui na Terra, e há uma série de outros livros também aí no Novo Testamento. Mas por que o cristianismo é a religião com o maior número de seguidores no mundo? Alguns fatos vão explicar isso. O primeiro desses fatos é que o cristianismo ele surgiu lá no Oriente Médio, numa época em que o Oriente Médio era dominado pelo Império Romano. Então, inicialmente, o cristianismo ele foi combatido e tal, só que depois, em determinado momento, essa seita, né, que se iniciou como uma seita religiosa, ela começou a se espalhar pelo Império, e o próprio Império absorveu isso e tornou o cristianismo religião oficial, né? Então, vejam, o Império Romano acabou espalhando como religião oficial do Estado a sua fé por muitos lugares, inclusive na Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha, né? Posteriormente, a gente teve também, no século XVI, a expansão marítima, né? Em que portugueses e espanhóis se espalharam principalmente pela América e também em partes da África. Mas, assim, aqui na América eles trouxeram o cristianismo. Então, primeiramente lá com o Império Romano, há milhares de anos atrás, mais de 1.500, 2.000 anos atrás, o Império Romano ajudou a expandir o cristianismo, e agora, 500 anos atrás, o colonialismo, né, a colonização, principalmente de portugueses e espanhóis aqui na América, trouxe o cristianismo e impôs essa religião como a religião que deveria ser aceita por todos por aqui. Vejam, nós temos, então, entre os cristãos, 3 grupos diferentes. Então, nós vamos ter os católicos, certo? Que estão relacionados à Igreja Católica Apostólica Romana, né? O sede no Vaticano, que é um estado independente dentro da cidade de Roma. Tem como figura central o Papa, vejam aí o Papa Bento XVI, né? Que foi o Papa anterior a esse Papa atual que nós temos agora. Eu coloquei também aí esse santo aí do canto, São Pedro, né? Porque para os católicos existe uma questão bem interessante, que é eles aceitam a presença de imagens. Eles adotam imagens como uma representação, né, das entidades divinas. Isso era muito comum, principalmente na Idade Média, né? Porque se a gente pensar lá na Idade Média, havia muitas pessoas analfabetas. Então, como havia muitos analfabetos, a igreja ela tinha que dar seus pulos, digamos assim, para tentar evangelizar as pessoas. Então, as imagens, elas foram um método assim muito eficaz, principalmente naquelas igrejas medievais, para contar a história dos santos, por exemplo, né? Então, as imagens, elas foram herdadas desse período, e elas tinham uma função bastante didática. E essa outra figura aí, quase ao centro da tela, que vocês podem ver, é o Padre Anchieta, né, que foi um jesuíta que ajudou a fundar São Paulo. Então, vejam, a nossa cidade, o estado de São Paulo, o Brasil tem uma presença católica forte, tá? Nós temos também um outro grupo importante, que são os protestantes, né, que vão abranger os evangélicos, né, que são muito presentes aqui na região onde a gente mora. E destaque aí para essa figura central aí que vocês podem ver, essa figura maior, que foi Martinho Lutero, né? Lutero foi uma das pessoas, ele era um padre católico, e ele começou a discordar de várias posições da Igreja Católica, e algumas posições que ele não concordava e tal, isso fez com que ele acabasse rompendo com a Igreja Católica e fundando um credo novo, ok? E nós temos um outro grupo que são os cristãos ortodoxos. Quem são os cristãos ortodoxos? São um grupo de cristãos
que é mais ou menos parecido com os católicos, mas eles não obedecem ao Papa. Os cristãos ortodoxos, eles têm assim, eles têm, eles seguem líderes religiosos chamados de patriarcas, né? Então tem vários patriarcados pelo mundo, sendo que alguns importantes estão na Grécia, outros na Turquia, e alguns dos mais influentes atualmente na Rússia. Então, a gente vê aí, por exemplo, essa igreja, a igreja de São Basílio, né, ao centro da imagem, e no canto a gente tem a igreja de Santa Sofia. Essa fica na Turquia. Eu coloquei essa imagem porque durante, né, muito tempo, milhares de anos, desculpa, milhares não, mas séculos e séculos, ela foi uma igreja ortodoxa na Turquia. Ela depois passou também como católica. No início do século XX, ela passou como museu secular mesmo, sem ligação religiosa, assim, né, com nenhuma religião. E atualmente o Recep Erdogan, né, que é lá a figura importante na Turquia, ele está querendo transformar essa igreja em uma mesquita, né? E isso está inclusive trazendo algumas críticas e tal, porque as pessoas ao redor do mundo não querem que essa igreja, que tem uma longa história católica, seja transformada novamente em mesquita, né? Agora, a gente vai ver uma outra religião bastante importante no mundo de hoje, que é o islamismo, ok? A gente vai ver que o islamismo, ele está muito relacionado com a figura do profeta Maomé, tá? Vejam o seguinte, o islamismo, ele surgiu lá, aproximadamente no século 7, 8, com a figura de Maomé, né, na Arábia Saudita. Aquela região, né, do Oriente Médio tem vastas regiões que são desérticas e tal. E atualmente o islamismo tem uma aceitação muito grande no mundo, né? Aproximadamente, coloquei aí 1,6, porque os dados estão desatualizados nesse texto, mas atualmente são aproximadamente 1,8 bilhão de praticantes, tá? A gente tem uma presença muito grande do islamismo no Oriente Médio, né? Porque, vejam, a origem do islamismo foi o Oriente Médio, né? Foi lá na Arábia Saudita, e depois de lá ela foi se expandindo para outros lugares. Uma coisa interessante também é que o islamismo ele também é uma região abraâmica, né? É uma religião que surgiu a partir do judaísmo. Né? Se a gente for lá procurar as raízes do islamismo, inclusive algumas figuras lá que deram origem ao islamismo estão presentes inclusive na Bíblia, né? Assim como Jesus Cristo, por exemplo, é um profeta para os muçulmanos. Então, os muçulmanos têm como um livro sagrado o Alcorão, ou apenas Corão, né, que seria a palavra literal de Deus. Está escrito em árabe, né, normalmente as escrituras sagradas no islamismo estão escritas em árabe. Uma outra coisa interessante é o seguinte, que o islamismo, assim como o cristianismo, são religiões que tentam crescer, né? Elas tentam arrebanhar novos adeptos. Então, nesse caso, lembra da semana passada do tal choque de civilizações? É mais ou menos essa ideia, né? Mas agora aqui levando para o lado das religiões, né? São religiões que tentam né, buscar novas pessoas, arrebanhar novos adeptos, né? Então, vejam, a gente tem também uma questão importante que é
a diferença entre dois grupos principais dentro da religião muçulmana, que são os sunitas e os xiitas, né? Assim, basicamente, sunitas e xiitas, eles surgiram lá ainda na época do profeta Maomé, e eles começaram a se dividir em dois grupos, assim, por conta que depois que o Maomé morreu, os dois grupos surgiram, assim, para ver quem que ia continuar liderando o legado, né, do Maomé. Então foi aí que se originou essa divisão entre sunitas e xiitas. Um grupo queria que os descendentes diretos do Maomé se tornassem, né, os seus herdeiros, digamos assim, liderando o povo muçulmano, e o outro grupo queria que um outro grupo de pessoas, que outras pessoas continuassem nessa liderança. E a gente tem aí, por exemplo, duas figuras importantes, né? Por exemplo, esse senhor de barba branca, ele está ligado ao Irã, que é um país predominantemente xiita, né? Praticamente todo xiita. Os xiitas também estão presentes um pouco no Iraque. E ao lado aí a gente tem um muçulmano que está ligado à Arábia Saudita, esse do canto de barba escura, ok? Aqui no mapa a gente tem a predominância aí dos muçulmanos no mundo. Vejam, a região aí do Oriente Médio, né, tá bem escura, o norte da África. Vejam que conforme essas áreas escuras do centro, em alguns momentos elas estão mais escuras, em outros países elas estão mais claras, né? Inclusive, nesses países de cores mais claras, a religião muçulmana, existe um crescimento aí, né? Por exemplo, na África, o norte da África tem uma grande presença muçulmana, e essa presença muçulmana tem se espacializado mais para o sul. A religião muçulmana está presente também no Sudeste Asiático. Vejam, são vários países muçulmanos no Sudeste Asiático, tá? A terceira religião que nós vamos ver é o hinduísmo, tá? O hinduísmo é uma religião bem interessante, com, assim, uma grande quantidade de deuses diferentes. No caso do hinduísmo, o hinduísmo ele está relacionado principalmente com a Índia. Então, a Índia é assim, um país com uma grande presença dessa religião, porque realmente lá é uma religião que surgiu lá, né? Então, são 1 bilhão de adeptos do hinduísmo. Essa religião, ela também está relacionada com o modo de vida, né? Então, por exemplo, muitas localidades na Índia, elas têm as suas próprias divindades, então por isso que são tantos deuses diferentes. Vejam, 330 milhões de divindades diferentes. Isso porque em cada comunidade, muitas vezes, aquela própria comunidade elege os seus deuses e tal, né? Nós temos então aí duas figuras, dois deuses aí nas imagens, e o destaque para esse com a tromba de elefante, que é o Ganesha, né? Ganesha é um dos deuses mais populares na Índia, então um dos mais cultuados, certo? Não está tão restrito a um lugar. Praticamente toda a Índia cultua Ganesha. E essa religião não possui um fundador, tá? Então vejam, já falamos da presença do cristianismo, do islamismo. O hinduísmo é esse pontinho vermelho aí, né? Está presente em em regiões como Índia, até mesmo outros países como Butão, Bangladesh, ok?
O, o, a próxima religião que nós vamos ver é o budismo, né? O budismo tem 900 milhões de seguidores pelo mundo. É uma religião que surgiu na Índia e depois se espalhou para outros lugares. Está bastante presente na, na região chinesa. Agora eu vou esquecer o nome da região chinesa, do Tibete, né? O Tibete, que é uma região chinesa muito importante ali, que é justamente lá próximo que fica aquela cadeia de montanhas que é a maior do mundo, né? A Cordilheira do Himalaia. E então, tudo fica naquele planalto ali próximo, né? E o budismo, ele também pode ser encarado como uma filosofia, né? Tem a sua tradição baseada nos ensinamentos que Buda deixou, de simplicidade, de busca de aperfeiçoamento do espírito, da alma, aperfeiçoamento moral, né? Essa pegada aí, tá? Nós temos também as religiões relacionadas a um grupo étnico. Então, aqui não é exatamente uma religião só, são várias religiões diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aquelas religiões indígenas, né? Que estão presentes em vários lugares do mundo, até inclusive aqui entre os indígenas brasileiros, por exemplo. Ou as religiões naturalistas africanas, né? Algumas delas, inclusive, vieram para o Brasil, então aí na foto, vejam, a gente tem um terreiro de candomblé, né? Então, essas religiões, elas abrangem um número de 600 milhões de fiéis ao redor do mundo, ok? E aí, muitas vezes, cada uma dessas religiões está relacionada com uma língua diferente, uma cultura diferente, ou até mesmo um fenótipo diferente, né? A religião popular chinesa, né, que tem aproximadamente 500 milhões de praticantes pelo mundo, principalmente na China, mas também em outros lugares como Singapura, Vietnã e Malásia. São vários deuses diferentes. Existe também, está muito presente o culto aos antepassados. Em alguns lugares, a religião popular chinesa ela também está relacionada com uma filosofia de vida, né? Então, é uma religião bem interessante também. Nós temos o shintoísmo, né? Está presente principalmente no Japão. O shintoísmo tem 65 milhões de fiéis. Está presente no Japão, mas também em outros lugares do Sudeste Asiático. É uma religião que consiste em cultuar a natureza, os ancestrais e vários deuses. Uma próxima religião importante que nós vamos ver é o Sikhismo, ou Sikhismo. São 28 milhões de seguidores, principalmente na Índia. O Sikhismo é como se fosse uma mistura entre hinduísmo e islamismo, tá? O livro sagrado é chamado de Guru Granth Sahib e não são permitidas estátuas nos templos. Nós temos também o Espiritismo, como uma religião importante, são 15 milhões de praticantes no Brasil. O Espiritismo está muito relacionado aos ensinamentos que um médium chamado Allan Kardec, né, que era francês, ele deixou, o Allan Kardec viveu aproximadamente pelo século XIX, e o Allan Kardec, ele acredita, né, assim, que segundo o que ele deixou nos seus livros, né, que os espíritos eles sobrevivem após a morte, e os espíritas também acreditam na reencarnação, né? E esses espíritos eles mantêm contato com o nosso mundo físico através dos médiums, né? Que seriam uma espécie de porta-voz, né? Entre esse mundo dos espíritos e o mundo o mundo físico que nós vivemos, o mundo da carne, tá? E por último, nós vamos ver o judaísmo. O judaísmo é também uma religião muito interessante, né? Uma religião que acabou se espalhando no mundo, acabou se espalhando no mundo
ao longo da história, principalmente porque os judeus eles tiveram assim muitos problemas ao longo da sua história. Por exemplo, eles foram escravizados, né? Os judeus, na verdade, eles estão relacionados aos hebreus que aparecem na Bíblia, né? São o mesmo povo. E os judeus, eles passaram por muitas, são assim, um povo muito sofrido, eles passaram por muitas provações ao longo da história. Então, por exemplo, lá pelos romanos e por outros povos, eles foram escravizados pelos egípcios. Lembra lá do episódio que o Mar Vermelho se abriu com Moisés e tal? Então, eram os hebreus saindo do Egito. Em outros momentos da história, né, como eles se espalharam, eles foram expulsos da terra também pelo Império Romano, nas diásporas, e os judeus eles acabaram se espalhando pelo mundo todo. Como eles eram minorias em vários países diferentes, eles acabaram sendo assim um grupo religioso que tentou manter a sua cultura, então eles estavam bastante ligados ali na sua comunidade, mesmo que fosse uma comunidade minoritária. E ao longo do tempo eles sofreram muita xenofobia, muito racismo, né? Os judeus eles são vítimas de um racismo específico, né? A gente dá um nome específico para esses judeus, para esse racismo contra os judeus, que é o antissemitismo. Então, acho que assim, na Rússia, na Europa, durante a Idade Média, havia ali uma ideia de que os judeus mataram Jesus Cristo, né, que muitos historiadores apontam isso como errôneo atualmente, né, e assim, eles acabaram sofrendo muitas represálias ao longo da história, e acredito que a maior e mais conhecida talvez tenha sido mesmo o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, né, porque o Hitler perseguia os judeus e tal, colocava a culpa neles pelas crises alemãs e tal. Então, assim, o judaísmo é uma religião fundadora de outras religiões, é uma religião, assim, milenar, né? 14 milhões de fiéis ao redor do mundo atualmente. Os judeus estão presentes principalmente no Estado de Israel, mas também em alguns lugares da Europa, nos Estados Unidos. Há comunidades judaicas espalhadas pelo mundo todo. O livro sagrado é a Torá, né? O Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Então, vejam aí, a gente tem embaixo a figura do Torá e em cima a estrela de Davi, que é um símbolo dos judeus, tá? Só para finalizar, voltando aqui, uma coisinha que eu gostaria de dividir com vocês sobre o islamismo, apontar essas duas imagens aí que a gente acabou não comentando, né? Em cima a gente tem uma mesquita, embaixo a gente tem a Kaaba, que é a chamada Pedra Negra. Assim, quando o Maomé fundou a religião e tal, havia lá no Oriente Médio e na Arábia Saudita, uma série de ídolos diferentes. Então, o Maomé acabou com todos esses ídolos e deixou apenas um deles, que é esse daí, a Pedra Negra, né? E pelos ensinamentos lá do Alcorão, ela era de cor mais clara, mas por conta dos pecados, ela foi ficando, né, dos pecados das pessoas, ela foi ficando escura, né? Então, assim, são 5 pilares diferentes do islamismo. Esses 5 pilares que eu gostaria de falar para vocês, que inclusive vai estar relacionado com, assim, com a vida, né, com o modo de vida islâmico. Esses 5 pilares básicos são, em primeiro lugar, a profissão de fé, ou seja, o muçulmano ele tem que aceitar a fé islâmica né, levar isso para sua vida. Em segundo lugar, a caridade, ou seja, doar coisas, né, fazer doações, né, dar esmolas, essas coisas. Em terceiro lugar, o jejum, então, por exemplo, principalmente durante o mês sagrado, o Ramadã, tem que se abster de alimentos durante o período claro, né, o período do dia em que está claro e tal. Até mesmo se abster, por exemplo, de álcool, de tabaco, de sexo, em alguns momentos do ano, né? O quarto pilar, peregrinação, então, assim,
muçulmano, ele tem que ir pelo menos uma vez na vida ir a Meca, né, que é esse local aí que aparece com a Pedra Negra. Meca é uma cidade sagrada, né, pros, pros muçulmanos. E o quinto pilar é a oração, né? Então, orar pelo menos 5 vezes ao dia voltado para Meca, tá? Então, assim, além de Meca, os muçulmanos, eles também têm como cidade sagrada outras cidades, né? Outras cidades como Medina, também fica na Arábia Saudita. Tem também Jerusalém. Na verdade, Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões, né? Tanto para o judaísmo, né? Porque fica na Terra Prometida lá que Deus prometeu para Abraão. Para o cristianismo, porque Jesus passou uma boa parte da sua vida, não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém, né? Mas passou uma boa parte da sua vida em Jerusalém. E também é sagrada para os muçulmanos, porque os muçulmanos acreditam que foi em Jerusalém que Maomé subiu aos céus, né? Foi de Jerusalém que Maomé subiu aos céus. Então, Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões, né? Então, por isso aquela questão geopolítica de, né, atualmente a gente tem o Estado de Israel e aquele conflito lá com a Palestina e tal. Inicialmente, no acordo, quando foi para criar o Estado de Israel, Jerusalém seria um território, assim, internacional, né? Só que ao longo do tempo, Israel foi tomando, mais ou menos que tomando Jerusalém para si. E os muçulmanos não aceitam Jerusalém como a capital de Israel, né? Porque ali Israel está no meio e ao redor de Israel tem vários países muçulmanos, como por exemplo Egito, Síria, Jordânia, Líbano. São vários países muçulmanos, inclusive árabes, né? Porque assim, nem todo muçulmano também é árabe. Árabe é o povo e muçulmano, né, está relacionado com, essa palavra está relacionada com o islamismo, né? A religião, tá? Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado. Vejam o vídeo, eu sei que ficou longo, mas aproveitem, porque é um tema, assim, leve, interessante, que é, assim, um dos meus temas preferidos para falar ao longo do ano. Acho que por isso que o vídeo vai ficar tão grande. E também convidar vocês para participarem das aulas online comigo e com a professora Jussara, toda terça-feira às 8 da noite, beleza? Até a próxima e se cuidem, ok?